foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, ou seja, o Senhor de todos. A este dão testemunho todos os profetas, e que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Meus queridos, se você soubesse o quanto que o Senhor ama, porque como nós lemos a Escritura aqui, ele disse: se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Não esquecendo que esta palavra temor vem ser respeito. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito por mim, por minha palavra, pelo meu culto, pelos meus filhos, pelas minhas filhas? Amém, meus queridos? Isso é maravilhoso. Aqui ainda em Coríntios, no capítulo 12, no verso 3, quando falava sobre a questão dos dons espirituais, você vai entender agora mais tarde, quando nós vamos ver na mensagem, o profeta explicando com clareza isso. Porquanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Por isso é que falar línguas estranhas tem que haver intérprete, e a interpretação deve ser real. Porque se alguém falar em língua estranha e dizer que Jesus é anátema e o outro interpretar, sabe que aquilo não é Deus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz isso. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Agora, aqui é algo para nós aprendermos, senão pelo Espírito Santo. Agora, por que, meus irmãos? Jesus deve ser o Senhor de nossas vidas. Como nós vimos aqui no domingo passado, operando eu, o Senhor, quem impedirá? A tua fé deve estar ancorada nisso, meu querido. Como nós vimos aqui, não é um revólver, não é a sua valentia, não é a sua esperteza, a sua inteligência que vai fazer com que você seja uma pessoa bem-sucedida. Se você é um filho e uma filha de Deus, e você tem aceitado a Cristo como seu Salvador, você tem um Senhor, e esse Senhor está sobre você, você é propriedade dele. Agora eu te pergunto, se eu apenas, um ser humano, tem um carro que está estacionado ali, está registrado no meu nome, se alguém pega o carro, eu tenho o direito de ir na delegacia, levar o documento, se esse carro é meu, eu quero que me devolva. As autoridades terão que trabalhar para tentar resgatar esse carro de volta. Agora disse Pedro: vós foste comprado com um bom preço, vós foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, e Ele tem a plena autoridade para ir atrás de cada um de nós. O profeta, dizendo naquela mensagem, um fundo clama ao fundo, diz que ele, observando uma águia com seu binóculo, e a águia tirou os filhotinhos do ninho, estavam um pouco encharcados, e levou eles para dar uma refrescada embaixo de uma campina, num lugar gramado. E eles estavam fazendo o maior pentecoste, porque ali estava gostoso. E ela voou um pouco mais alto sobre uma pedra e ficou observando eles. E o profeta diz que pensando: será que ela não teme que um coiote ou qualquer um predador poderá vir e pegar um daqueles seus pintinhos águia ali? Mas que parece que automaticamente ela levantou as duas azonas e bateu assim. Em outras palavras, se alguém tentar, eu simplesmente bato essas asas e eu vou lá e meto as minhas garras no espinhaço desse coiote, eu levanto ele uns 30 metros de altura e solto lá de cima. E o profeta diz sob inspiração: e deixa o diabo se meter com o Filho de Deus, e ele terá que se acertar com Deus, porque somos propriedade sua. Agora, diz o profeta, nós vamos ver isso, eu vou me antecipando aqui, como diz aqui, ó: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor
senão pelo Espírito Santo. Por quê? Porque, irmão, se uma pessoa não nascer do Espírito Santo, ele jamais vai se sujeitar a Deus. Ele vai conhecer Jesus Cristo como um ser histórico, como um homem que foi muito poderoso, como os discípulos do caminho de Emaús. Ficam felizes em ver Jesus atuar, reconhece até que é um grande homem, mas não consegue ver nem entender o que é este reino, o seu senhorio. E o Espírito Santo, irmãos, quer que nós venhamos entender isto, compreender isso, se sujeitar a isso e confiar nisso. Porque essa é a ordem do Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confiar como? Dizendo assim, olha, a minha vida está nas mãos de Deus, eu apenas vou fazer o que tem que ser feito, e eu não vou me preocupar, Deus é Deus, e operando Ele ninguém pode impedir, então Ele é o meu Senhor, e eu confiei a minha vida, eu confiei tudo que tenho a Ele. Por isso disse desde o passado, embora sem a revelação que nós temos hoje, mas sob a inspiração, porque desde lá de Isaías 42, o verso 8 já diz, né? 42, verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei, nem meu louvor às imagens de esculturas. E quando Jó perdeu tudo, aí é que está, irmão. Porque Jesus Cristo é o meu Senhor enquanto as coisas estão indo bem. Até você pode ser meu Senhor, se você me dá tudo que eu quero, eu vou me sujeitar a você. Mas e quando Ele permite tirar de você? Aí o que Jó disse? Deus deixou de ser o Senhor de Jó? Não. Quando ele perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu tudo, só ficou a mulher para ajudar a murmurar. Mas Jó ainda sabia que ele era o Senhor. Ele disse, Ele o deu, Ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E somente, diz o profeta, as pessoas que têm o Espírito Santo conseguem raciocinar corretamente. Lembra-se, no dia 12 de novembro, num sábado do ano de 1966, na Santa Casa de Álvares Machado, eu nasci. E quando eu nasci sem essa roupa. Eu nasci um pequenininho que eu cabia dentro de um caldeirão, de tão pequeno que eu era. Me deram um nome, me acolheram, puseram roupa, eu vim sem nada. Eu apenas vim com um pequeno corpo e com a minha vida. Então hoje, se eu tenho uma estatura mediana de 1,72 m, mesmo tendo nascido pequeno, se eu tenho aí 85 quilos, 84, 85 quilos, se eu tenho essa roupa para vestir, se eu tenho inúmeras roupas lá no meu guarda-roupa para vestir, se hoje eu tenho uma esposa, tenho 4 filhos, tenho 4 netos, se eu tenho um pequeno pedaço de chão para morar em cima, se eu tenho um móvel, se eu tenho uma cama para dormir, quem deu isso? Se eu tenho alimento para me comer com fartura todos os dias, quem deu isso? Quando eu vim eu não tinha nada, quando você veio você não tinha nada. Então este é o Senhor de todos. O que você tinha? E por que às vezes chegamos nessa arrogância de dizer, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu? E às vezes perdemos a paz. E por que não dizer até a fé quer desvanecer se perdemos alguma coisa? Lembra-se, meu querido, você veio só e voltará só. Mas Ele te resgatou e te fez propriedade dEle. E se Ele é o Senhor da sua vida, é o Senhor da minha vida, se eu terminar do jeito que eu vim, eu ainda vou dizer,